yoga. Mouse aí sumida, mas não sei se serve de consolo. Eu não sumi só do canal, não. Eu sumi de tudo. Esse período ali de 2024, 2025 foi uma fase 2026, então tá sendo uma fase bem desafiadora e eu não posso abusar pra gente não perder muito tempo e colocar os papos em dia antes de voltar ao normal com a continuação dos quadros e tal. Eu quero ver, inclusive eu quero ver se o próximo vídeo eu já gravo a primeira parte, né, do Q&A para dar uma sequência. Teve algumas oportunidades anteriores que me indicaram que colocar o mesmo tipo de vídeo, quadro, né, um em sequência do outro. O segundo sempre é bem prejudicado, então em questão de algoritmo e tal. E para evitar ficar com o Analytics me enchendo o saco com umas setas em vermelho, eu achei melhor colocar um vídeo de atualização entre os dois Q&A. Mas vamos lá, vamos atualizar. Eu tenho o hábito de, toda vez que sai aquela lista no final do ano das músicas e artistas mais ouvidos no Spotify, de compartilhar aqui com vocês, né? E a de 2024 saiu alguns dias, eu acho, depois do último vídeo e não tive a chance de compartilhar por enquanto. Eu travei o foco da webcam meio que no infinito, né? Então tá mais ou menos aqui na minha cara. Então eu não sei se vai dar pra ver. Provavelmente não. Mas esse aqui aqui os artistas mais ouvidos. Não vai dar pra ler nem a pau, né? Não. E se eu aproximar vai ficar embaçado, não vai dar pra ler. Ou dá. Bom, mano. Qualquer coisa vocês, sei lá. Os artistas que eu mais ouvi em 2024 foram Islands. Inclusive a capa, né, fica como sendo do artista mais ouvido. A Billie Eilish, Beach House, Lana Del Rey, Tool. É bem nada a ver, né? Talvez Billie Eilish e Lana Del Rey estejam na mesma categoria, mas Island, Beach House e Tool é bem... Enfim, as músicas foram as 5 mais ouvidas. Eu vou começar da quinta para a primeira, só para fazer um breve suspense, apesar de que eu já mostrei, né? Embaçado, mas mostrei. Em quinto lugar, Demon Cleaner, da banda Kyuss. É uma banda bem antiga, Kyuss, de rock mais pesadinho e tal. É uma música bem legal.
Em quarto lugar, Blue, eu acho que é da Billie Eilish, do álbum novo, né? Isso. Em terceiro lugar, é uma música aleatória que veio parar aqui. Eu não tinha ciência de que eu tinha escutado tantas vezes, mas tá meio que perdida aqui. É aquela I'm Gonna Get You Good da Shania Twain, a versão green. Parece que tem duas versões, uma green e uma red. Essa música é só por questão de nostalgia mesmo. Eu tava lembrando de uma apresentação de inglês na época da escola, que a professora pediu pra gente organizar em grupos e procurar músicas, cada grupo com alguma característica do inglês, né? E no caso, não foi nem o meu grupo isso, ou foi, não lembro, que era pra procurar músicas que tinha aquelas contrações, tipo Going to, que vira Gonna, Get you, vira Getcha, esse tipo de coisa. E essa música tem muito disso, né? E é uma musiquinha animada, então, tanto pela nostalgia e por ser uma música animadinha, acho que eu ouvi mais pro começo do ano, porque eu nem imaginava que ela ia aparecer nas mais ouvidas, enfim. Em segundo lugar, The City Must Survive, que é a música final do jogo Frostpunk. A música quando a última tempestade tá arrebentando com a cidade que a gente construiu. E o objetivo é sobreviver a essa última tempestade. E essa música é muito potente, sabe? Uma música muito forte. Muito massa. E em primeiro lugar, eu tinha certeza que essa música ia realmente ser uma das participantes do top 5. E acabou sendo em primeiro, que é a Colind. Essa música é de uma banda romena chamada Subcarpathi. Uma música muito legal. Ela... Onde que eu conheci essa música? Eu acho que foi num vídeo que era pra ser tipo um meme, eu acho. Daqueles vídeos curtinhos que tinha uma senhorinha passando uma foice assim, limpando umas gramas altas e tal. E aí essa música tava de fundo. Parece que só porque se passava na Romênia, aí colocaram essa música. Eu não sei o contexto, eu sei que alguma coisa coçou um lugarzinho gostoso no cérebro ouvindo essa música, e eu coloquei no Shazam e aí ele achou pra mim a música e tal, e eu fiquei ouvindo em repeat trocentas vezes por dia. A música é muito boa. O clipe também é muito legal. Tem umas, tipo, como se fosse aquelas cantoras de músicas regionais que vão assim, em feiras, em festas regionais, que cantam músicas típicas e tal. E aí esse grupo chamou um grupo de mulheres que cantam essas músicas assim pra fazer essa música. O clipe é muito legal. Uma coisa que me irrita
de ouvir essa música no Spotify, apesar de, né, ouvir tanto que, enfim, nos 7 minutos e alguma coisa tem um quebradinho da música que é como se fosse, sabe quando o Bluetooth tá trocando de canal, alguma coisa assim, que dá uma puladinha assim de milissegundos. Isso me irrita um pouco, e na versão do YouTube não tem. Então, depois de um tempo, eu acabei ouvindo essa música mais no YouTube do que no Spotify. E em 2025, inclusive, eu nem assinava mais Spotify. Eu acho que um pouco depois que saiu esse Wrapped, eu cancelei a assinatura. E em 2025 eu fiquei ouvindo mais álbuns completos que eu tenho aqui no computador e tal, ou que eu tenho guardado aqui, o CD mesmo, né? Fiquei ouvindo bem mais álbuns do que músicas assim separadas e playlists e tal, mas ainda ouvi algumas músicas sortidas. Aí, como eu não tinha mais Spotify, eu ficava ouvindo quebrado assim, eu tentei anotar conforme eu lembrava. Fiz uma colinha. Um dos CDs que eu anotei 5 álbuns e algumas músicas separadas e uma playlist. Então eu vou começar pelos álbuns. Não, aqui não vai estar na ordem porque eu não sei quantas vezes eu ouvi cada um. Então, o primeiro álbum é o Getting Killed, do Geese. É uma banda que eu não conhecia. Eu vi a indicação desse álbum num canal que fala sobre... Desculpa, eu tô com o feed da câmera lá de fora, aqui do ladinho, aí eu às vezes me distraio. Um canal de filosofia. E ele comentando sobre esse álbum e tal, e eu ouvi e realmente é fantástico. Um outro álbum que eu ouvi bastante é um que eu achei num sebo em 2025, que tá até aqui inclusive, que é um que eu ouvia muito, só que na época, nossa, tem outras coisas em cima que eu tô tentando não derrubar. Tomara que não caia depois. Um álbum que eu na época ouvia emprestado porque eu não tinha. Aí eu fiz uma cópia e tal, e agora eu achei num sebo e, nossa, inclusive aquela coisinha de dentro tá quebrado. Tem que cuidar pro disco não riscar. Que é esse aqui, ó, o acústico do Ira. Esse álbum é muito bom. Tem muitas músicas aqui que me dão boas memórias. Tá, que se eu colocar de volta aqui vai cair, então... Pô, aqui do outro lado aqui, tá bom. Não vai cair. Enfim, esse álbum é... bastante nostálgico pra mim. Um outro álbum que eu ouvi bastante é o Hurry Up, We're Dreaming, do M83. Eu conheci essa banda há pouco tempo, mas eles são bem antigos já.
por causa da outro, que é uma música muito foda. A outro é um termo que a gente não tem aqui em português, que é, por exemplo, quando você inicia um álbum ou alguma coisa, por exemplo, você tem a intro, né, de introdução, introduction e tal. E aí, como tem esse intro, aí eles pegaram o in, né, que tá começando, tá entrando, e aí tem o outro, entendeu? De outro, que é a última música, né? É a despedida. E, enfim, é um termo que a gente não usa normalmente aqui em português e tal. Um outro álbum que eu ouvi bastante é o Dressed Up Like Nebraska, do Josh Rouse. É um álbum antigo também. Eu conheci Josh Rouse por causa da... Tô tentando lembrar o nome da música. É uma música que tá no filme... Peraí que ele tá aqui. Show de Vizinha. Minha coleção de DVDs tá aqui numa prateleira aqui em cima. Qual que é o nome da música? Spirits of Birmingham é o nome da música, mas é de outro álbum. E Coming Home, do Leon Bridges. Leon Bridges é muito bom. Ele é umas músicas tipo soul, blues, sabe? Nessa vibe assim. Leon Bridges, quem me indicou foi a Jéssica aqui do canal mesmo, que eu conheci por causa do canal e tal. Nem sei se ela ainda tá aí. Falando em galera do canal, eu queria agradecer aí a presença de tanta gente nesse período sem vídeos e tal, que muita gente continua aí e tal, comentando sempre alguma coisa. Brigadão aí pela força. Tinha dias que tava tudo desmoronando, mas aí chegava um comentáriozinho assim, poxa, buscava assim. Então, obrigado aí. Obrigado também quem mandou e-mail. Mais recente foi do Nicolas. Um abraço aí. Valeu. Tá, vamos para as outras músicas aqui. Agora eu separei umas músicas, tá? Deixa eu dobrar aqui pra eu não confundir. Esse vídeo eu não vou ficar fazendo barulhinho, vai ser só de atualização mesmo, então eu não vou perder muito tempo com isso. Uma delas foi Não Vai Dar Certo, do Celso Viáfora. Uma música muito boa mesmo. Eu vi um trecho dela, acho que foi no TikTok. E aí depois eu fui no YouTube procurar ela inteira e tal, ouvi trocentas vezes, uma música muito boa. Uma coisa que eu não tinha me tocado é que ouvir a Não Vou Sair e logo em seguida a Não Vai Dar Certo tem meio que uma piada embutida. São músicas ótimas, recomendo bastante. Uma outra que eu ouvi muito foi After Dark, Mr. Kitty. É uma música muito usada em montagens assim de filmes, inclusive qual que é o nome do filme que eu ficava ouvindo? É um filme com a
Jennifer Connelly. E aquele outro rapaz que eles estão presos num, acho que num hipermercado, alguma coisa assim. E aí tem uma montagem de cenas do filme com essa música que é muito boa. Uma outra que eu ouvi bastante também essa foi de sugestão do, não sei se foi do YouTube, se foi do Spotify, assim, dessas que tá em alguma playlist de sugestão e tal, que chama The Glen. Beluga Lagoon. Será que esse é o nome da banda? Eu acho que a música chama The Glen e é Beluga. Nunca tinha escutado nada desse cantor e tal. É uma música que me prendeu porque é um sotaque de inglês que eu não entendi uma palavra. Depois eu pesquisei, eu vi, acho que o rapaz é irlandês e tal, e tem um sotaque muito regional lá. E foi interessante pra aprender e pegar um pouquinho, né, do sotaque e tal. O clipe dessa música é um negócio que eu não entendi nada. É muito estranho. É o cara com macacão liso e uma cabeça de uma máscara de algum animal que eu não lembro como, não sei se ovelha, sei lá. E ele só fica fazendo tipo a dancinha do Professor Coisinha de Jesus, sabe? Um monte de lugar. É muito estranho o clipe, mas a música é legal. Depois, na hora do almoço, do Belchior. Belchior, né, não precisa nem falar nada. O cara era um puta gênio. E eu ouvi muito na hora do almoço, porque o Jota achou uma versão muito louca. Muito, sim, uma versão muito legal dessa música. E colocou lá na videoteca do Jota. Procurem aí que vale bastante a pena. E M83 eu ouvi também além do álbum, né? Eu ouvi várias vezes Wait e a outro, né? O clipe do Wait é muito bom. A última música que eu salvei aqui, que eu ouvi várias vezes, é Should Have Known Better, do Sufjan Stevens. E tem uma versão ao vivo dessa música que eu gosto bastante, que no YouTube tem ela separada e a pessoa colocou em preto e branco. Ficou bem legal. Essa música é muito boa. Ela, tipo, meio que tem duas partes. É muito boa. Sufjan Stevens é também daqueles tipos de artistas que, sei lá, tem como se a gente tivesse não sei, a gente escuta e a cabeça vai pra um lugar confortável, um lugar familiar, mesmo desde a primeira vez que a gente escuta. É bem legal. E a playlist que eu salvei, que eu escrevi aqui, que eu salvei, que eu fico ouvindo sempre também, é Best of Northern Soul, que é umas músicas muito legal. Eu vi um vídeo, eu acredito que foi no TikTok, de que tem uma galera Gen Z, pessoal mais novo, que estão ressuscitando
estão se interessando assim por cultura mais antiga um pouco, década de 60, 70 e tal. E tem um lugar, em algum lugar lá dos Estados Unidos, tem muita gente que fica dançando essas músicas de Northern Soul. E aí eu achei uma playlist no Spotify cheia dessas músicas são ótimas. É muito legal. Eu que não gosto de dança, dança não é algo que me atrai nem de ver. Mas essa eu achei divertido. Bom, essas foram as atualizações sobre música. Uma outra coisa de diferente é que eu decidi fazer uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo, que é me dedicar um pouco à rádio amador. Eu sempre gostei bastante de rádio, desde quando eu era moleque. Meu vizinho odiava, mas eu adorava brincar de fazer aquelas. Pegava a lata de leite condensado e aí fazia um furinho e tal, passava um barbante pra fazer tipo um telefone arcaico e tal. Eu adorava brincar com isso. Aí eu não sei por que esse tipo de coisa sempre me chamou bastante atenção e tal. A parte física de comunicação é algo que eu sempre gostei. Talvez, bom, isso é uma coisa que eu acho que eu nunca vou saber, mas talvez tenha a ver até com o próprio canal em si, com isso que eu tô fazendo aqui agora e tal. Mais pra frente eu desenvolvo isso, a hora que o assunto desenvolver para um outro, aí eu pesco de volta isso aqui. Mas, então, aí, tempos depois, eu passeando lá pelas lojinhas de camelô, eu ia, acho que procurar algum CD, alguma coisa assim, ou tava só andando. Eu era criança, isso tá tipo 10 anos, eu acho. 9, 10. Aí eu, passando por uma loja, eu vi uma caixinha de walkie-talkie. Fiquei maluco. Perguntei o preço e tal, não tinha o dinheiro na época, mas eu ganhava acho que R$ 5 por mês de mesada e tal, que eu ganhava pra ir aprendendo a lidar com dinheiro e tal, só pra, né, um valorzinho simbólico. E aí eu fui guardando mês a mês e tal, sempre passava por lá, ver se ainda tinha e tal. Acho que era tipo uns R$ 30, alguma coisa assim. Eu guardei vários meses. E até que eu consegui comprar o parzinho de walkie-talkie, que era a pilha, ruim que só, mas pra mim era muito divertido aquilo. Aí a hora que meu vizinho vinha aqui pra gente brincar de alguma coisa e tal, era mais ou menos da mesma idade que eu, um ano mais novo. Aí eu dava um dos walkie-talkie pra ele e a gente ia. Ficava assim, o mais longe possível na casa, assim, tal, pra ver até onde que a comunicação ficava
inteligível. Enfim, até onde dava para entender. E, nossa, isso pra mim era só que ele gastava a pilha muito rápido, então não durava muito, né? Ou então eu me divertia tanto que não via o tempo passar. E, enfim, é uma coisa que eu sempre gostava, que eu sempre gostei muito. Mas eu meio que transferi esse gosto para a parte de comunicação, de informática e tal, tanto que na parte de questão de manutenção, suporte de informática, que eu sempre trabalhei com isso, eu sempre me interessei mais por questões relacionadas à rede. Assim, access point, roteador, esse tipo de coisa, assim. É a área que eu mais gosto. Inclusive eu tinha um sonho de ter um provedor de internet. Se eu tivesse uma grana para investir, eu tinha intenção de abrir um provedor de internet. Até que teve um período aí que eu não tinha mais disponibilidade para trabalhar fora e tal, que enfim tinha outras coisas consumindo meu tempo, e para eu sempre me manter atualizado e tal, e com a parte de resolução de problemas afiada, eu entrei num grupo, num fórum sobre isso, né, sobre funcionamento de internet, redes e tal, e eu passava várias horas ao longo da semana tirando dúvidas e ajudando o pessoal a solucionar vários problemas e tal. E uma coisa assim que me desanimou demais é o tanto que as pessoas parece que se esforçam para não aceitar o que acontece. Às vezes tanta gente assim tem noções assim completamente erradas de como que funciona a internet, comunicação e tal. E mesmo a gente explicando detalhadamente por que não é daquele jeito que ela pensa, não adianta. Enfim, é uma coisa que eu tenho dificuldade de lidar, é o tanto que como o conhecimento básico das coisas não progride. Entra dia e sai dia, parece que as pessoas têm os mesmos problemas e ninguém para um minuto para pensar em resolver por conta própria e tal. Na maioria das vezes são coisas tão óbvias, enfim. Aí esse tipo de coisa me desanimou bastante, assim, desse sonho que era ter um provedor de internet, porque com certeza os clientes iam me tirar muito sono, ter que lidar e tal, porque né, começando pequeno, eu mesmo ia ter que atender muitos casos, né, configurar muita coisa e tal. E nossa, lidar com gente ignorante é algo que eu tenho dificuldade. Enfim. Aí, depois de ver o sufoco que a galera lá das enchentes do Rio Grande do Sul passou em maio, né, de 24, e vendo o tanto que quando tem catástrofe, quando tem esses tipos de eventos naturais assim,
as redes de celular e tal, internet, não aguentam muito tempo, né? Então fica o rádio amador. Aí eu resolvi seguir essa dica, né? De, sei lá, vai que acontece alguma. Aqui é difícil, mas, né? O mundo tá diferente. Vai que. Aí eu uni o útil ao agradável, literalmente, né? Que eu sempre gostava muito. E comprei uns rádios e tal. Estudei a legislação e tudo mais. Fiz a prova lá na Anatel. Tirei toda a documentação e tudo mais. E foi bem divertido. O que eu mais gosto de fazer no rádio, apesar de que eu já tô há alguns meses parado por causa de, né, dificuldades, enfim. O que eu mais gosto de fazer é usar satélite, que, nossa, é uma coisa muito legal, porque assim, alguns satélites têm repetidora de rádio amador embutido, como por exemplo a Estação Espacial Internacional. Para quem não sabe, a Estação Espacial Internacional orbita a cerca de 450 quilômetros de altura, a 27.500 quilômetros por hora. Ela orbita a Terra mais ou menos, o número é quebrado, né? Mas é por volta de 16 vezes por dia. E mais ou menos 3 ou 4 vezes por dia ela passa em cima da cabeça da gente. Às vezes não literalmente em cima, né? Às vezes tem um ângulo para um lado ou para o outro. Mas o interessante é que, como ela tem essa repetidora de rádio amador, a gente pode pegar uma antena direcional, conectar num rádio amador e se comunicar com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa naquele momento que ela está passando em cima da casa da gente. E isso é muito legal mesmo. É raríssimo algum dos astronautas pegarem um rádio para conversar com o pessoal daqui de baixo. Tem essa possibilidade sim, mas é raríssimo, principalmente quando eles estão passando em cima de países que não falam inglês, né? Tipo nós. Então, que em 99,9% das vezes quem está do outro lado no rádio são radioamadores também da nossa região. Eu já fechei contato com gente de vários estados, com gente de fora também, da Argentina. Eu já ouvi, mas não fechei contato com um radioamador do Uruguai. E com um da Guiana Francesa também eu já ouvi, mas não fechei contato com ele ainda. Tem um da Venezuela também. Enfim, aqui é a América do Sul toda, porque assim, como vamos supor que aqui no coisa do microfone aqui, na capinha do microfone, vamos supor que essa aqui é a superfície da Terra. E aí a estação tá fazendo isso aqui. A passagem toda de início ao fim dura 10 minutos, então você tem que ser ligeiro. Isso é uma coisa boa, porque, por exemplo, uma coisa que na minha cidade não tem repetidora de rádio, mas tem a frequência que o pessoal da região usa para conversar entre si e tal. E é raríssimo eu entrar lá para conversar com eles, porque é uma cadência de conversa que não me agrada muito. O pessoal é muito repetitivo, muito prolixo, muito... Enfim, e a galera é uma galera mais velha também e tal.
os papos meio uga-uga não me atraem muito nesse sentido. Então, no sentido de comunicação local, eu deixei mais para questões de emergência mesmo, para monitorar a frequência caso tenha algum apagão por causa de alguma catástrofe ou coisa do tipo. Ou, não sei, eu não me cadastrei ainda como voluntário da Defesa Civil, mas tem essa opção também, a Defesa Civil é aqui perto. Eu não me cadastrei como voluntário lá para ajudar, porque eu não tenho veículo, né, para ajudar em alguma situação. Mas é uma coisa que eu tinha vontade de fazer, principalmente agora que eu tenho licença e tal. Às vezes eu podia ser útil em alguma coisa. Voltando no satélite, imagina que aqui é a superfície terrestre, o satélite faz isso aqui. O satélite, como ele está em altura, imagina um cone aqui de atuação de raio que a repetidora consegue acessar. Então imagina um triângulo aqui. Então, por exemplo, quando ele está aqui, alguém que está desse lado consegue conversar com alguém que está desse lado. Entende? E é um negócio muito legal. É divertido, assim, pra mim. Também é calcular o efeito Doppler, porque estações satélites que orbitam na mesma altura, eles estão numa velocidade tão alta que acontece o efeito Doppler no rádio. O efeito Doppler é aquele negócio de, sabe, quando tem um carro ouvindo música e passa pela gente numa velocidade muito alta, ou então um sirene, alguma coisa assim, que, por exemplo, no caso de sirene, quando o carro, vamos supor que a gente está aqui e o carro vai fazer isso aqui, a gente escuta o sabe? Que primeiro parece que o som tá mais rápido e depois o som tá mais devagar. Isso em onda de rádio também acontece. E aí a gente tem que ajustar o Doppler, e no caso da repetidora da Estação Espacial Internacional, é um repetidora crossband. Ela envia o sinal para a Terra em UHF e escuta em VHF. Então, como a diferença é grande assim, de frequência, o nível de Doppler também é diferente. A frequência que vem para a Terra é em 437.800. Então, por exemplo, a hora que ela está vindo, assim, ela está vindo, então é como se a gente estivesse escutando a música acelerada, sabe? Ou a sirene acelerada, e quando ela está indo é como se a gente estivesse escutando a sirene mais devagar. Então a gente tem que ajustar, por exemplo, 437.800 é a frequência de centro, a frequência base. Então quando ela está vindo, a gente tem que aumentar um pouco a frequência para ouvir ela desde quando ela surge no horizonte. E aí, conforme ela vai chegando mais perto, a gente vai colocando mais perto do 437.800. E conforme ela vai se afastando, depois a gente tem que ir diminuindo a frequência também devagarinho para conseguir ouvir até no final da passagem. Esse ajuste tem uma amplitude de 10 kHz. E, enfim, eu acho gostoso calcular essas coisas. Tem o Doppler também de enviar. Então, só que o cálculo é invertido e o ajuste também não é tão grande, porque como a frequência é mais baixa, que a frequência de subida em VHF é 145.990, o deslocamento total é 3 kHz só. E o ajuste é invertido, por exemplo, quando ela está surgindo no horizonte na nossa direção, a gente tem que abaixar a frequência, porque como ela está vindo, a gente abaixa a frequência para que atinja a Estação Espacial Internacional mais ou menos perto dos 145.990.
para a gente poder falar também desde o começo, desde quando ela surge no horizonte. Alguns colegas falam que não há necessidade tal de fazer esse ajuste de Doppler na frequência de subida, mas não foi a experiência que eu tive nos testes que eu fiz. Se eu não ajustasse o Doppler na frequência de subida também, quando ela estava mais longe, aqui o pessoal não me ouvia, então eu prefiro ajustar na frequência de subida também. E uma outra coisa que... Tá vendo o carro? Não, mas é baixinho. Uma outra coisa também que eu passei a gostar de fazer em rádio é ouvir torre de aeroporto. Foi um dos substitutos para ASMR para mim por bastante tempo. Eu tenho assistido bem pouco ASMR, é um ou outro canal que eu acompanho e mesmo assim não são todos os vídeos. Tem sido... Ultimamente até eu voltei a assistir, mas até um ou 2 meses atrás. Às vezes eu ficava, sei lá, várias semanas sem assistir nenhum vídeo. E no lugar disso eu tenho escutado... Deixa eu ver se tem alguma comunicação agora no centro Curitiba que eu consigo chegar aqui. Tem. Porque centro Curitiba é 24 horas. É a torre que controla todos os aviões da região. Tá vendo? E a gente deixar um radinho... Sabe, com esse tipo de sonzinho assim, intermitente. Eu acho gostoso até. Esse aqui é um dos rádios que eu uso. Vamos ver se tem mais alguma. Só que torre eu costumo ouvir mais no radinho de mesa. Que eu tenho um radinho que pega também. Deixa eu sintonizar lá. Eu acho que o som é melhor, inclusive. Uma coisa que tem acontecido comigo também é que eu ando pegando um pouco de asco de tecnologia. Eu tenho cada vez mais me interessado por coisas analógicas ao invés de coisas tecnológicas. Quer dizer, coisas digitais. Mas isso é um papo, eu acho que não combina muito com ASMR. Mas eu tenho migrado mais para o mundo analógico. Vamos ver se tem alguma comunicação nesse intervalo. Vamos ver se alguém... Esse é o rádio que é um XH-Data. Opa, mudei aqui o bagulho. A frequência. Uma coisa estranha é que a frequência da torre de Curitiba chega aqui com 7 Hz, 6 e alguma coisa, mas arredondando 7 Hz de desvio. Não sei porquê. Aí uma coisa ruim é que...
Ouviu? Até a estática. Zulu, Alfa, Romeo, Echo, Sierra. Rádio disponível. Até a estática eu acho gostosinho de ouvir. Porque é em AM. Tem uma controladora de voo que trabalha em Congonhas. Nossa, eu sou louco pela voz dela. Eu gosto muito quando ela tá lá. E eu acho legal que, nossa, ela é muito educada. Todo voo que ela autoriza decolagem, ela autoriza decolagem, no final ela fala bom voo e tal. Deixa eu ver se eu tenho alguma gravação aqui pra vocês ouvirem o que eu tô querendo dizer. 2636, bom dia, aqui na Vala 024, aguardando, está livre? 024, aguardando, Vala 036. Cono 203, solo 10, direita, de Lima, solo 219, boa. Gente, à direita, 219, 203. Na 024, linha cola piscina da direita, vento 090 graus, meia dúzia de nós. Controle após 119, decimal 60, bom voo. Livre decolagem, após 219, Não dá vontade de colocar num potinho e guardar e toda hora a voz dessa menina é muito boa de ouvir. E enfim, tem sido divertido brincar com rádio e tal, essas paradas. Eu não sei se foi por causa daquele problema lá que aconteceu das enchentes lá no Rio Grande do Sul em 24 e tal. Mas um pouco depois, perto do meu último vídeo, eu até comentei que eu tinha assistido aquele filme Threads, como que é em português? Catástrofe Nuclear, acho que é isso. Que é pesadíssimo, né? E aí juntando, né, com o que aconteceu lá, eu acho que, não sei se foi por causa disso, mas pouco tempo depois de eu postar aquele último vídeo, comecei a ter uma sensação tão esquisita. Carro, peraí, passou. Uma sensação tão estranha, indo mais pro fim do ano de 24. Uma coisa muito estranha e, sendo bem sincero, até hoje não passou. Aquela sensação de final de festa. E depois de algum tempo assim, eu comecei a receber recomendação de vídeos de gente que também tava sentindo isso nessa mesma época. E ninguém tem uma resposta definitiva do que é isso. Muita gente tava falando sobre aquela ressonância Schumann que parece que mudou, né? Desde dessa época. Não sei se tem alguma coisa a ver. Ressonância Schumann pra mim é uma frequência bem baixa que é provocada pelos raios que acontecem em várias partes do mundo, né? Mas
sei lá, parece que de algum jeito a gente sente isso. Pelo menos eu fiquei com uma sensação muito estranha desde aquela época. E até hoje, assim, eu não consegui determinar exatamente por quê. Eu fiz até exame de sangue, essas paradas assim. Eu aproveitei que eu tava sentindo umas dorzinhas e tal, na época. Acho que foi na época que eu tive pedra no rim. Aí aproveitei pra fazer uma bateria de exame. Tudo normal. Então, e junto com isso, algumas coisas também. O complicado é que assim, são coisas muito sutis, são detalhes de percepção que foram mudando gradativamente. Só que é difícil explicar. Um exemplo. Eu sempre fui muito bom em ler expressões e ler intenções, esse tipo de coisa assim, nas pessoas. Claro que isso não é no meu caso não foi assim um dom que, nossa, são coisas que eu acabei desenvolvendo por causa de trauma e tal. A gente, geralmente quem cresce em ambientes imprevisíveis, enfim, a gente precisa desenvolver esse tipo de coisa, né, pra tentar antever as coisas, pra gerar menos problemas e tal. Só que isso tá mais aflorado por algum motivo depois dessa época. Hoje, toda vez que quando eu olho para as pessoas, assim, nossa, parece que eu sempre fui uma esponja também, né? Então, o que as pessoas em volta de mim estão sentindo, geralmente eu consigo sentir também. Isso sempre foi um problema quando eu tenho que ir em locais muito movimentados e tal. E isso tá mais aflorado, ainda não sei porquê, desde essa época também. E aí, eu não sei nem como introduzir esse assunto, mas quando foi lá pra março de 2025, eu tive o que hoje eu acredito que tenha sido uma experiência de projeção astral. Pois é. Ao longo da minha vida eu tive alguns sonhos lúcidos que eu sempre achava muito interessante e tal. Eu sempre tentava voar, que é, né, acho que é uma das primeiras coisas que quem tem esse tipo de sonho tenta fazer. E eu nunca conseguia. Eu, fazendo um parênteses, eu conseguia assim, eu começava a correr e tal para pegar velocidade, mas quando eu tirava meus pés do chão, eu ficava flutuando na velocidade que eu estava correndo, só que assim a 50 centímetros do chão. E era o máximo que eu conseguia. Eu nunca conseguia ir muito para cima. Acho que eu devia ter medo enraizado, né? Alguma coisa assim. Mas pra mim ficava. Era só isso, assim, que. Né, eram só sonhos lúcidos e tal. Apesar de que eu tinha um pesadelo recorrente quando era criança. Só que eu acho que vai ser tangente demais. Enfim. Aí. Melhor nem entrar. E outra é pesadelo, né? Que essa maior às vezes acaba induzindo alguma coisa negativa. Enfim. E aí
aquilo me impactou tanto, aquela experiência, que eu comecei a procurar sobre. Minha pesquisa no Google foi sonho super lúcido, porque eu não conhecia o termo, né, e tal. E no meio lá de tantos vídeos falando sobre o tema e tal, eu achei alguns falando sobre projeção astral e tal. Aí eu achei os vídeos do Saulo Calderon e do Wagner Borges, que manjam bastante disso, brasileiros, né? E aí eu resolvi também, como foi uma experiência assim muito impactante para mim, eu resolvi dar uma chance de estudar essas paradas de espiritualidade e tal, e levar a sério, né? Pela primeira vez na vida, porque minha cabeça sempre foi muito lógica, muito analítica, muito peraí. Enfim, minha cabeça sempre foi muito racional, sabe, muito lógica. E minha família sendo católica e tal, eu me arrastavam na época para as missas e tal, sem intenção de desagradar, mas assim, eu sempre achei religião um negócio muito infantil, principalmente a questão dos dogmas, né, coisas que a gente não pode questionar e tal. Sempre achei isso, nunca me desceu bem a gente não poder questionar alguma coisa e tal, e o povo olhar torto pra gente quando a gente faz algumas perguntas super básicas, né? Isso nunca me desceu. E, bom, sendo bem sincero, até hoje eu acho isso. Pra mim, religião é um negócio meio que basicamente assim, como é negativo, é melhor não entrar, né? Tá. E aí eu resolvi dar uma chance de estudar um pouco de espiritualidade, mas sem ligação com qualquer religião, né? E tem sido bastante interessante abrir meus olhos para esse lado também. Eu tive mais 3 experiências depois dessa de projeção. Não sei se esse assunto interessa alguém aqui, porque como eu sempre fui bem lógico e tal, talvez eu tenha atraído mais esse tipo de público também. E aí tem gente que talvez se incomode com essas coisas e tal, e nem não curta, né? Então eu não vou me alongar muito, pelo menos nesse vídeo, nesse tipo de assunto. Mas assim, pra mim ficou super claro, assim, inclusive o porquê que eu sempre tive essa resistência e tal. Realmente é coisas que a gente precisa ter a experiência para realmente acreditar. Mesmo se eu tivesse visto vídeos sobre projeção astral antes de ter tido essas experiências, com certeza a minha mente lógica ia atribuir esse tipo de experiência a efeitos comuns de cérebro, né, de sonho e tal, de manter o córtex pré-frontal acordado enquanto a gente está em sonhos mais profundos, né, em alfa, delta e tal. Sonho REM, né, aquele sono profundo, né, e aí de repente o córtex pré-frontal liga e a gente tem sonhos lúcidos, tá? Enfim, eu provavelmente iria atribuir a esse tipo de coisa.
Mas, né, depois de ter a experiência por conta própria, aí eu percebi que talvez realmente tenha mais coisa interessante por aí, além disso aqui. E nesse período também, depois de começar a estudar essas coisas, eu precisei não. Eu fiz uma reavaliação de basicamente da minha vida toda e percebi meio que um script que eu sempre segui a vida toda em muitos aspectos e tal, e me fez questionar também questões sobre livre-arbítrio e tal, e principalmente tempo, né? Que eu já comentei inúmeras vezes aqui, que qualquer tipo de filme, se quer fazer eu assistir, é só falar que tem manipulação do tempo no filme. É um assunto que sempre me chamou muita atenção, porque eu tenho uma visão do tempo que eu acho que eu nunca achei assim, pelo menos pessoalmente, nunca conheci alguém que pudesse desenvolver alguma coisa assim. Mas para mim eu sempre tive a impressão de que o tempo, essa linearidade do tempo que a gente percebe é só um filtro, uma limitação desse nosso cérebro biológico. E depois dessa experiência eu fiquei com essa sensação mais forte ainda. Esse vídeo já tá longo pra danar. Caramba. Será que tinha mais coisas pra comentar, pra falar e tal? Bom, é isso, eu acho. Mais uma vez, muito obrigado a galera que tá aí firme e forte no canal. Teve várias pessoas que sempre aparecem e tal, mesmo nos vídeos antigos. O pessoal continuou comentando assim, só pra marcar presença e tal. Novamente, muito obrigado pela força. Esse período de ausência, assim, eu não, como vocês já devem ter percebido, eu não sou de comentar vida pessoal. Eu acho que, assim, na minha visão, vida pessoal tem que ficar no pessoal. Eu não comento publicamente sobre nada assim muito pessoal, principalmente se envolve terceiros e tal. Mas assim, esse canal, esses vídeos aqui, eu acho que é uma das coisas mais importantes assim que eu já fiz. E para eu não tá lançando vídeo nesse período é porque realmente tava osso. Mas, né? 2025 também fez 10 anos da postagem do vídeo do primeiro roleplay, né? Lá do médico, o exame dos nervos cranianos. 10 anos. Fez em junho, né? Foi um pouco depois do meu aniversário que eu postei. Aquele vídeo eu internamente que eu digo na minha cabeça, eu chamo ele de o acerto mais errado que eu já fiz no canal. Eu
Me arrependo bastante de ter postado aquele vídeo, porque distorceu muito a expectativa das pessoas e chegou muita gente que só gosta de roleplay e tal. Acaba sendo também um efeito colateral da intenção, porque aquele vídeo, assim, eu acho que eu nunca comentei isso, porque, de novo, não é algo positivo, né? Então eu evito abrir a boca para exteriorizar alguma coisa que não seja positiva, mas só para dar uma geral. Aquele vídeo, assim, eu fiz meio que na indignação sobre os roleplays que o pessoal fazia na época, porque pra mim o pessoal cometia erros tão bobos que, se consertassem coisas muito simples, o vídeo ia ficar muito melhor. E quando no caso de dar alguma dica nesse sentido, acabar ouvindo, faz melhor então. Aí eu resolvi fazer aquele vídeo consertando o que eu não gostava no roleplay que o pessoal fazia na época. Coisas muito simples, por exemplo, o vídeo de base que muita gente fazia, o exame dos nervos cranianos, era baseado em outros vídeos de ASMR também. E fazendo isso, a pessoa acaba pegando vícios e erros também, e coisas que não faz sentido que outros criadores de conteúdo fizeram. E para consertar isso, eu assisti alguns vídeos de treinamento de exames reais dos nervos cranianos que o pessoal passa em curso de medicina, né? Aí eu usei esses vídeos reais como base para fazer aquele vídeo lá. E coisas que são simples, assim, mas que fazem diferença. Por exemplo, a parede branca, lisa, sabe? Sem pensar no fundo, sabe? No cenário. Muita gente fazia, me incomodava que muita gente gravava, por exemplo, com guarda-roupa aparecendo. E isso quebra muito da imersão, assim, da gente estar num consultório médico, né? Isso sempre me incomodou. Porque, pô, só, né, mirar numa parede lisa, sem coisa de quarto, sabe? Mesmo que tenha algum quadro, alguma coisa, tem muitos consultórios que tem decoração e tal. Nunca vi um consultório com guarda-roupa. Já vi consultório com aquelas estantes de metal, não é estante, aqueles coisas de metal, né, onde o médico, principalmente posto de saúde, né, onde eles guardam suprimentos e tal. Mas guarda-roupa, sacanagem. Inclusive eu já comentei algumas vezes que a casa que eu moro é super antiga, né? E todo consultório geralmente é a parede com massa corrida, lisinha e tudo mais. E o meu quarto não é assim. A parede é bem grosseira, assim, bem simples, né? E aquele negócio brilhante, olha como que as coisas se encaixam. Alguns meses antes daquele vídeo, o meu vizinho, ele foi fazer um serviço, ele foi contratado para fazer um serviço numa gráfica. E aí, quando ele estava terminando lá, ele é eletricista, quando ele estava terminando o serviço lá, ele viu vários papéis, assim, parecendo papel contact, sabe, aqueles
Acho que é papel contact mesmo, né? Mas uns rolos bem grandes assim e tal, no chão, assim, que. E aí ele perguntou pra alguém lá, e o funcionário falou que era retalho e tal, que aquilo ali eles jogam tudo fora. Aí ele perguntou se podia pegar algum e tal. Aí ele pegou alguns lá, eles deram, né? E ele usou pra colocar, eu acho que foi na face de um armário lá, alguns lugares lá que tava, enfim, que tava precisando, né? Aí ele me perguntou se eu queria um rolo lá que sobrou, um ou dois rolos. Aí eu, daí, né? Vai que precisa colocar em alguma coisa aqui que esteja lascando, alguma coisa assim. Aí já protege. E aí eu usei nesse vídeo. Eu coloquei na parede assim de fundo aquele papel lá pra ficar parecendo consultório. Outra curiosidade também, eu coloquei tênis, sapato, porque quando a gente vai andando de um lado pro outro e tal, o médico tá sempre de sapato. Então, como o chão aqui é duro, né? Não era naquele trecho lá, não era a carpete, não tinha carpete. Ia fazer barulho, né? Eu andando, dando alguns passos pros lados. E se ouvisse barulho de chinelo já ia quebrar a imersão também. Então eu coloquei um sapato para quando eu andasse fizesse barulho de sapato batendo no chão. E coisas. Nossa, uma coisa que dá uma vontade de enfiar a cabeça na parede quando eu vejo alguém fazendo em roleplay médico. Sabe quando a pessoa põe o estetoscópio e aí o meu estetoscópio tá guardado longe, faz de conta que essa tampinha aqui é o negocinho do estetoscópio que a gente põe pra fazer a ausculta dos pulmões, o coração e tal. Aí a pessoa vai na câmera e faz isso aqui, ó. Eu fico imaginando essa situação num consultório de verdade. Imagina um médico pega um estetoscópio e aí ele vai auscultar a gente assim, ó. Porque a lente da câmera é os nossos olhos, né? São os olhos de vocês. Isso aqui é o seu olho, ó. Isso aqui é o seu olho. Então, quando eu vou aqui com o meu estetoscópio, aqui com o negócio aqui, eu tenho que colocar embaixo para fazer de conta, entendeu? Que é, você não precisa mostrar esse inferno aqui na lente. A gente já viu que você está usando um estetoscópio, a gente já viu que você já pôs no ouvido. Esse tipo de coisa que para mim quebra completamente a imersão e o prazer de assistir um roleplay, esses detalhes super simples, mas que pra mim passa desleixo, passa falta de capricho. E aí eu começo a ficar com raiva ao invés de relaxar assistindo o negócio, entendeu? Enfim, e aí eu fui consertar. E aí esse vídeo eu gravei assim, com isso em mente, de consertar cagadas, assim, sabe? Enfim. Aí talvez por isso que deu a merda que deu. Começou a chegar gente à torta e à direita e tal. Muito mais gente do que eu previa. Quando eu postei aquele vídeo, o canal devia ter nem 100 inscritos. Então, assim, era um projetinho, assim, o canal, né? Era um negócio muito simples. E aí começou a chegar gente, começou a chegar gente, começou a chegar gente, começou a chegar gente. E uma coisa que eu nunca disse aqui
Mas eu acho que para aproveitar esse vídeo falando sobre esse roleplay, eu acho que é uma boa oportunidade. Vídeos ver todos. Eu, naquela época, foi 2015, né? Eu tava postando vídeo com uma certa regularidade. Foi tudo 2015. Ó, aqui é o roleplay, né? E aí eu fui postando esses outros e tal. Nesse meio tempo começou a chegar gente por causa do roleplay. E aí eu lá postando tapeando devagando e tal, vídeo, né, o Tom Clicking. Começou a chegar gente, povo pedindo mais roleplay ao invés de vídeo comum. Beleza, aí chegou nesse tapeando e devagando aqui, ó. Onde tá o meu dedo indicador aqui. Esse vídeo já foi em setembro. Deixa eu ver se mostra a data aqui. 13 de setembro. Setembro de 2025. Eu acho que eu publiquei ele no dia 14. Ou não, no dia 13 pro dia 14, alguma coisa assim. Eu acho que eu subi ele no dia 13 e publiquei um dia depois. Percebeu ali, né? A camiseta vermelha e tal. Nesse período de junho até setembro, começou a chegar muito mais gente do que eu estava preparado psicologicamente para lidar. E eu continuei postando e tal, e lidando com todos os comentários, todo o pessoal todo chegando e tal. Nessa época eu achava interessante assim saber o nome de todo mundo de cabeça e tal, então todo mundo que comentava eu sabia exatamente quem era e tal, eu lembrava das pessoas por nome. E inconscientemente eu tentei continuar fazendo isso mesmo com tanta gente chegando. Peraí que eu não tô achando aqui o que eu tô querendo achar. Deixa eu ver se tô lá pra cima, não vai estar. O problema é que eu rolar na galeria aqui, começo a ver umas coisas que baixam a vibração um pouquinho. Aqui. Eu até deixei o nome original do arquivo. 14/9/2015, às 9 horas 25 minutos e 15 segundos. Ó. Esse aqui sou eu, depois daquele vídeo lá, no hospital, com a minha pressão a 22/16. Você não ouviu errado. 22/16. Basicamente ele já tava prontinho para colocar o paletó de madeira ali. Eu comecei a me sentir estranho, né, enfim, ir acompanhando, né, as coisas, assim, chegada de muita gente e tal, junto com problemas
particulares que eu tava passando na época também. Já começando esses que foi até, né, recente. Foi acumulando muita coisa e, né, quase que eu vou de arrasta. Ainda bem, olha que coisa, ainda bem que eu tinha o estetoscópio e o esfigmomanômetro, e ainda bem que eu sei medir pressão, porque isso foi de madrugada, né, eu comecei a me sentir estranho e tal. Aí eu, né, assim, percebi assim que meu coração tava bombeando forte. E eu, assim, de boa, igual eu tô aqui agora. Aí, né, com muita dificuldade, porque como é o esfigmo manual e tal, é difícil a gente ir sozinho, né? Aí eu medi a pressão e tal e... Não é possível. Não faz o menor sentido isso. Eu devo tá medindo errado e tal. Isso era na noite de domingo pra segunda. Aí, de novo, alta pra cacete. Isso assim, era umas 3 e pouca, 4 da manhã. Aí eu, eita nós, aí eu já pensei, eu vou tomar um banho, né, porque pelo menos, né, imagina a gente ir pro IML fedendo, né. Aí fui lá, tomei meu banho de boa, né, terminei o banho, já me vesti assim, coloquei tanto que eu coloquei aquela mesma camiseta, né, que eu usei na gravação. Isso eu gravei, acho que... Isso, gravei e postei no dia 13. Aí a camiseta tava encostada aqui na cadeira. Peguei ela mesmo e tal, já pus uma calça. Medi de novo a pressão, então continuava, né, pau quebrando. Aí eu pensei, e agora, né, eu não tenho veículo. Eu não tenho como ir na UPA por conta própria. E eu não quero incomodar ninguém. Minha cidade é pequena, não tem Uber, essas paradas assim, 24 horas. Só vai ter táxi na rodoviária e olha lá. Mesmo assim, um táxi daqui pro UPA ia ficar muito caro. Aí eu esperei dar 6 horas da manhã, que é a hora que um amigo costuma levantar, um amigo da família, né? Porque eu mesmo, por conta própria, não tenho ninguém não. Aí deu 6 horas em ponto e tal. Por sorte ele já tava acordado e tal. Aí leva eu no UPA fazendo favor e tal. Aí, questão de 5 minutos já apontou aqui em casa e tal, a gente foi. Aí chegando lá, tinha ninguém, né? Aí a enfermeira da triagem já me chamou logo de cara, né? Que eu apresentei lá. Aí ela foi. Aí eu pensei, agora eu vou tirar a dúvida, né? Se eu desaprendi a medir pressão e tal. Ela mediu a pressão e eu de boa, né? Aí murchou ali o esfigmo. Peraí, ela inflou de novo, mediu de novo. Ela olhou assim pra mim, aguarda só um momentinho, e saiu correndo atrás do médico. Aí o médico já me chamou assim rápido e tal. Pra ela, nossa, você tá com falta de ar, não sei o que. Não, tô tranquilo. Ele, você tem pressão alta e tal. Ah, nunca tive nada assim muito grave, não, né? Sempre tive aquela síndrome do jaleco branco, né? Toda vez que eu ia em consulta, assim, minha pressão dava sempre 14/9, essas coisas assim.
Mas na época da adolescência eu cheguei a fazer alguns exames e nunca tinha nada, então aí eles concluíram que era. Minha cardiologista da época concluiu que era síndrome do jaleco branco. Aí, nossa e tal, já mandou eu ir lá pra maca e tal, da UPA. E pra vocês terem uma noção do problema. Aí me colocou lá num sorinho, né, com alguma coisa pra acalmar. E aí aqueles comprimidos de pôr embaixo da língua. Foi, já deu três já de cara desses comprimidos pra pôr embaixo da língua. Aí lá no UPA, o bastão lá que fica segurando o soro era grudado na cama, né? E a minha pressão tava tão alta, meu coração tava bombando tão forte que dava pra ver no soro. Parecia que era o T-Rex chegando assim, sabe, lá no Parque dos Dinossauros. Porque o soro, ele ia tremendo. Porque a cama tremia conforme as batidas, de tão forte, tão feio que tava o negócio. Aí eu realmente tive noção da gravidade quando o próprio médico ali falou que eu tinha que ir pro hospital para eles fazerem mais exames e tal. Aí eu falei, não, tá, meu amigo tá aí esperando e tal. Aí ele, de jeito nenhum, o próprio médico pediu um celular de alguém emprestado porque o dele tinha descarregado. E o próprio médico do UPA ligou pro SAMU para ir lá me buscar, para levar eu da UPA pro hospital de SAMU. Que doideira. Foi aí que eu, né? Enfim, chegou lá no hospital e tal, fizeram alguns exames e tudo mais. Foi mais 4 comprimidos lá, 2 e depois mais 2, para ir da UPA pro hospital. O médico esperou minha pressão baixar, entre aspas, né, para 16/12, para eu aguentar chegar até no hospital. Aí chegou lá e já me deram mais 2 desses comprimidos de pôr embaixo da língua. Eu fui com soro, né, do UPA pro hospital. E aí baixou um pouquinho e tal, depois me deram mais. Eu sei que no total foram 7 comprimidos daquele de pôr embaixo da língua. E pra baixar a minha pressão, foi 14/8 que conseguiu baixar depois de toda essa comprimideira. E o plantonista lá na época lá, ele só me deu alta depois de eu jurar pra ele que eu ia procurar um cardiologista, aquele mesmo lá, para fazer uma série de exames mais aprofundados, né, sobre isso. E foi isso. Depois, nesse mesmo dia, fui procurando cardiologista que tinha vaga para encaixe, né, para ser rápido, até que eu achei um. E aí foi nossa, mas foi tanto exame. Aqueles que, nossa, nesse dia eu fiz 3 eletro, um no UPA, um no hospital e um no consultório do cardiologista depois. Assim, eu tenho um probleminha congênito no coração, mas enfim, tem uma leve tendência, quem tem o mesmo problema que eu, que a pressão sobe mais rápido, assim, quando vai fazer esforço físico, tipo algum correr e tal. E ela demora um pouco mais pra voltar ao normal comparado com quem não tem um bloqueio de ramo. É um negócio bobo, assim, ninguém... Todo cardiologista até hoje, assim, falou que não dá nada não. Eu já fiz exame também pra ver se tinha sopro, porque tem uma
correlação, parece que quem tem um bloqueio de ramo ter sopro também, e eu não tenho, é só o bloqueio mesmo. Enfim, mas mesmo assim foi, nossa, eco, aquele router, aquele que a gente vem pra casa e fica 24 horas, nossa, parecendo um ciborgue, doideira. Inclusive, a camisa que eu usei um tempo depois, naquele vídeo de fazendo movimentos quase, naquele vídeo visual, aquela camisa de bicheiro, eu comprei justamente pra... Ih, acabou a... Tá muito escuro, né? Depois, enfim, eu comprei justamente pra fazer esse exame, porque a gente fica sem poder tomar banho, né? Porque tá cheio de fio e tal, as coisas na parte do peito, assim, na barriga. E tem que usar a camisa que abre, né, na frente para ser mais fácil. Aí eu comprei aquela camisa lá só pra isso. E naquele vídeo lá foi a segunda vez que eu usei, e desde então ela tá no guarda-roupa esquecida. Porque não é o tipo de roupa que eu costumo usar mesmo. Enfim, depois de muitos exames, foi constatado que não tem nada de errado com o coração. Meu problema é a ansiedade mesmo. Ansiedade generalizada. Devido a, né? Inclusive, depois o cardiologista chegou a passar um ansiolítico que depois do período de adaptação eu me dei muito bem. E, nossa, eu tava assim, fazendo tava vendo um benefício grande até. Porém, esse negócio de depender de receita para comprar remédio e ter que ficar indo lá sempre e tal, pegar receita, e chega um momento que o médico passa a exigir consulta e tal para ver se tá tudo certinho mesmo e tal. E essa burocracia me fez desistir disso aí. Conversei lá para ver se tinha alguma solução, porque assim, na minha visão, eu não sou criança, eu não iria fazer um uso indevido desse medicamento, em hipótese alguma. Mas esse negócio de ficar dependendo de receita para comprar e tal me incomoda bastante. Porque para mim isso é tratar a gente como criança e tal. E como não tinha solução para essa dificuldade, para esse problema, eu falei, então, obrigado. Peguei a última receita e usei para fazer o desmame do medicamento, né, que a gente não pode parar de uma vez, também tem que diminuir progressivamente. E aí pedi um que só segurasse a pressão mesmo, para quando acontecesse eventos inesperados, o coração segurasse, né, para pelo menos não dar um ataque cardíaco ou provocar, sei lá, algum dano mais grave, só para segurar a pressão mesmo. E minha cabeça deixa que eu dou um jeito. E ficou nisso. Aí me passou um beta-block e tal. E eu tô tomando até hoje. Curiosidades aí de fora do canal e tal, e fora do costume de postar aqui. Bom, até a luz já desistiu, né? Então eu preciso colocar a luz para recarregar. E é isso, estamos de volta. Muito obrigado a quem continua aí presente.
no canal e o próximo vídeo deve ser a continuação do Q&A, né, para fazer a primeira parte, né, porque aquele lá foi o episódio piloto, para responder as perguntas de lá e tal, e algum vídeo, enfim. É isso, eu continuo aqui, eu acho. Eu não desisti do canal, eu inclusive penso tanto no canal que eu continuo reinvestindo toda a receita que o canal gera. Eu adquiri algumas coisinhas nesse período de 2025 e tal, já pensando em próximos vídeos, próximos roleplay e tal, já que vocês gostam, né? E é isso. O meu problema principal pra gravar roleplay, que daqui a pouco aquela luz ali desiste também. O meu problema principal pra gravar roleplay é a questão de ambiente, porque eu só tenho meu quarto aqui pra gravar, eu não tenho ambientes diferentes, ambientes mais neutros. E é uma pena que o visual importa tanto para algumas coisas, mesmo que muita gente diga que não importa e tal, que o que importa é o conteúdo e tudo mais, mas importa sim. Infelizmente, isso não é algo que a gente consegue mudar. E eu não tenho acesso a outros ambientes, assim, lugares para ir gravar e tal. Isso me limita bastante o quanto eu posso expandir em questão de criatividade para dar segmento às histórias e tal. Tenho tanta ideia que tem potencial para virar vídeos muito legais, mas eu não tenho ambiente nem ajuda para executar. Tem tanta coisa legal que precisaria de alguém ajudando enquanto estivesse gravando, mas eu não tenho contato com ninguém que pudesse me ajudar nisso. Mas, né, sei lá. Às vezes, pelo menos, a ideia que eu não usar vai para outra pessoa através do éter. E aí as coisas são executadas mesmo assim. Durmam bem. Sempre que puderem escolher, escolham ser bons. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Diz Lara Vidal.